um tema que me parece recorrente e, apesar de ter se mostrado mais evidente em determinados períodos históricos, me parece algo constante na história humana, haja vista que sugere ou, de certa forma, relaciona-se com a questão da soberania do Estado. Então, nós estudamos que o Estado, no dizer de Dalmo Dallari, tem determinadas características, né? O Estado tem soberania, o Estado tem território, o Estado tem povo. Possuindo o Estado soberania, lhe cabe a decisão final, o poder maior sobre as questões que estejam dentro de sua área de abrangência, o poder do Estado é o poder maior, é o poder dominante. Dessa forma, o Estado tende a implantar uma estrutura monista, uma estrutura jurídica unificada. Não havendo uma unificação jurídica, se poderia imaginar que uma certa desordem estaria sendo propiciada. O fato é que, se de um lado existe essa criação chamada Estado, que unificaria, que colocaria ordem na sociedade, temos que o direito é um fenômeno cultural, como dito por Flósculo da Nóbrega e tantos outros. E as manifestações culturais e as realidades culturais são diversas no tempo e no espaço, de forma que só existiria um efetivo, um material monismo jurídico se todos os povos fossem absolutamente iguais, ou se houvesse absoluta igualdade de origem e propósitos dentre todos aqueles que integram uma determinada sociedade, um determinado Estado. De forma que o Estado trabalhará no sentido de colocar ordem, trabalhando no sentido de estabelecer leis, ter uma Constituição, que é um elemento fundamental seu, e nesse sentido teremos uma estrutura monista. Mas as realidades de cada grupo farão com que efetivamente se perceba o clamor desses grupos por novos espaços, pela concretização, pela realização de suas aspirações, o que fará com que imaginemos que haja um pluralismo jurídico efetivo. O pluralismo nem sempre será aquele claramente posto, claramente aceito. Diversos ordenamentos jurídicos concomitantes, simultâneos. Nós podemos ter um ordenamento único, vigente e reconhecido, todavia uma aplicação diversificada. Por exemplo, no Brasil de 2011, temos uma estrutura jurídica unificada, uma lei que se diz igual para todos. Mas em termos práticos, em termos efetivos, será essa a realidade? Não haverá uma interpretação que beneficiará determinados grupos e prejudicará outros? Então nós temos que, após as revoluções liberais, a luta contra o absolutismo, surgiu esse clamor, essas conquistas dos direitos humanos, essa luta pela igualdade. Isso aí caminha, juntamente com a consolidação do Estado, para uma unificação jurídica, um só estatuto para todos. Mas a realidade prática nos mostra que isso ainda é uma luta. É um caminho que se tenta percorrer, é uma meta, mas não é algo efetivo, concreto, perfeito, obtido. Monismo jurídico versus dualismo versus pluralismo jurídico. Existe um monismo jurídico em algum lugar do mundo? É possível a existência de uma única fonte do direito? Eu particularmente acredito que no nosso país não há o que se falar em monismo jurídico.
a não ser que nós estejamos nos referindo exclusivamente às normas jurídicas positivas em sentido estrito. Aí sim cabe o monismo jurídico. Mas olha, nós sabemos que as normas jurídicas não são exclusivamente as leis, os decretos, as medidas provisórias, as emendas à Constituição. No Brasil não há o que se falar no monismo jurídico. Nós elaboramos normas jurídicas em todo momento da nossa vida. Nós, na hora que os estudantes se reúnem para discutir estatuto do diretor acadêmico, na hora que os sufistas se reúnem para discutir o estatuto da Associação do Sul do Paraíba, os condôminos em uma convenção condominial, nós estamos elaborando normas jurídicas. Então é possível, e nós convivemos pacificamente dentro do sistema pluralista em que a nossa sociedade e o nosso país é organizado. O pluralismo jurídico é bem recebido, é bem estabelecido entre nós e é recepcionado constitucionalmente. É preciso deixar claro que o nosso artigo 5º, quando fala no inciso 2, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, lei aí não pode ser interpretada, ser entendida na sua forma restrita. Lei como norma jurídica positiva, emanação do Legislativo e do Executivo. Lei, nos termos do inciso 2 do artigo 5º, significa qualquer dispositivo do ordenamento jurídico plural onde nós vivemos. Por isso que, sim, é perfeitamente possível ser obrigado a não fazer alguma coisa, porque a convenção do condomínio onde eu moro me proíbe de fazer aquela coisa. Tá? É muito possível eu ser obrigado a fazer alguma coisa porque os estatutos da associação que eu decidi livremente me filiar e permanecer filiado me obrigam a fazer aquela coisa. Então, se dentro dessa estrutura plural em que nós vivemos, que é recepcionada, repito, pela Constituição Federal no inciso 2 do artigo 5º, esse pluralismo jurídico é que faz com que a nossa sociedade consiga viver mais harmonicamente, porque a sociedade também tem a competência de estabelecer para si regras de condutas, regras que permitem ou que proíbem condutas. Tá? Essa é a grande verdade do pluralismo jurídico